orfandade. Vamos falar sobre essa temática baseada em Romanos, capítulo 8, do verso 14 ao verso 17, diz assim a palavra de Deus. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebesse o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebesse o espírito de adoção, baseado no qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém? Que Deus aplique sua palavra nos nossos corações. Orfandade, gostaria de falar sobre essa temática que traz a ideia do órfão, ou seja, aquele que não tem pai, que não tem mãe, que não teve o privilégio de ter os pais lhe ajudando, lhe conduzindo, criando, e aí cria-se aquilo que chama de órfão, aquele que está sem proteção fraternal e paternal. E essa é uma característica muito grande no nosso país. Eu não sei a respeito de mundo, porque eu não fiz essa pesquisa, mas eu tenho certeza que também a respeito de mundo talvez seja muito grande também a porcentagem de órfão no mundo. E nós temos um Deus que é o Deus do órfão. Queridos, você que tem, ou que teve, ou que tem, particularmente que tem, o seu pai, cuide muito bem dele, trate muito bem dele, porque coisa ruim é ser criado sem pai, e aqui fala do que foi criado sem pai. E aí é uma cultura no nosso país, e principalmente no Nordeste, infelizmente, essa questão da orfandade, e vocês não sabem o quanto isso modifica e mexe na vida de uma pessoa que é criado sem pai, porque o ser humano, seja ele homem ou mulher, ele nasce com uma carência de paternidade, da figura masculina. Então, queira sim, queira que não, por mais que a mãe seja uma figura extraordinária na família, o amor da mãe é uma coisa fora de sério, muito comparado com o amor de Deus, mas a necessidade da figura paterna, ela é indispensável na vida de uma família, para a criação dos filhos. E aí, irmãos, quando nos deparamos com o órfão, com a orfandade, a gente vê quantas coisas isso causa na vida de uma criança que se torna adulto. Geralmente não tem a sua vida muito bem organizada, porque cresceu sem disciplina, sem amor, sem cuidado e sem uma referência. É tão interessante isso, porque Deus, ele se apresenta como pai. E aí o ser humano, como gosta de querer fazer tudo contra Deus, né, nos apresenta uma mãe. Mas Deus se apresentou como pai. Não é à toa. Deus poderia se apresentar como mãe, sem nenhum problema. Até porque a gente não sabe qual é o gênero de Deus. Adotamos como homem, mas ninguém nunca viu para dizer se era homem, se era mulher, se isso encaixa algum gênero humano, porque Deus não se encaixa na consciência humana. Nós apenas fazemos menção para poder identificar, mas a gente não sabe se Deus tem mãos, se Deus tem pernas, se o corpo parece conosco. Nós usamos figuras humanas para poder diminuir essa distância e entender um pouco esse Deus. Mas a verdade é que esse Deus, ele é apresentado como pai, como aquele que cuida, aquele que provê, aquele que está ali para ensinar o caminho, para cuidar. E aí, diante desse Deus e pai, nós começamos a refletir a respeito dos seus filhos. Temos um filho de Deus chamado Jesus Cristo, esse aí, o próprio Deus o chamou de filho. No seu batismo lá, ele mesmo disse: eis aqui o meu filho amado, em qual me comprazo. Deus testifica de que Jesus era o seu filho, e Jesus sempre se referiu a Deus como filho de Deus. E aí, como fala no texto de Mateus, apresenta Jesus como filho de Deus, não só Mateus, mas em todos os outros evangelhos, mas Mateus de uma forma muito particular. E agora o apóstolo Paulo traz nesse texto referências
sobre aqueles que são filhos de Deus. João, no capítulo 10, também apresenta que nem todo mundo é filho de Deus. E a gente cresce achando que todos são filhos de Deus. Mas a Bíblia diz no texto de João, no capítulo 10, que todos aqueles, o quanto o receberam, ele deu o direito de se tornar filhos de Deus. Baseado nesse texto, nós chegamos ao entendimento que nem todo mundo é filho de Deus. Uma coisa é certa, todo mundo é criatura de Deus. Deus, como Criador, criou todas as coisas, inclusive os seres humanos, homem e mulher, como está lá em Gênesis, no capítulo 1, verso 26, e no capítulo 2 também fala da criação, homem e mulher, Deus o criou. Toda criatura faz parte dessa criação. Mas filho de Deus é uma outra condição, que como eu falei, o texto de João diz que ele dá direito a todo aquele que nele crê. Até porque, irmãos, para se tornar filho de um pai, nós temos que querer ser filho. Porque a partir de um momento que um filho não o considera, ele deixa de ser pai. E quem dá o direito de ser filho é o pai, que denomina autoridade sobre o filho. O filho, ele não escolhe, ele só nasce. Ele não escolhe quem é o pai, ele só nasce. E o pai, ele denomina sobre o filho, dando nome, tendo autoridade, porque o pai, ele denomina. Ah, pastor, mas e aqueles que nascem, mas não é pai do mesmo jeito? Nem sempre. Se não fosse assim, não existia órfão. É por isso que existe órfão, porque os pais não estão nem aí. Os filhos nascem e eles simplesmente abandonam. E aí é uma situação muito delicada, e eu não quero me entrar nesse assunto de abandono, de afastamento, até porque também mexe muito comigo. Mas, irmãos, é muito difícil um filho entender que ele se tornou órfão de um pai, principalmente quando o pai é vivo. Porque quando morre, mais ou menos sente aquela dor, mas fazer o quê? Mas o pior é ter um pai vivo, e aí você sentiu o abandono do seu pai, lhe tornando um órfão de um pai vivo. Só você, aqui na cidade de Belo Jardim tem, né, um instituto aqui que tem umas crianças. E aí você faz visita, você vê o quão triste é a relação daquelas crianças. Mas eu quero trazer a gente para o texto nesse momento, depois dessa pequena introdução, que quão é difícil ter uma vida de órfão, viver a orfandade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele no verso 14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Primeira característica de um filho de Deus é ser guiado por Deus. João diz que todo aquele que crê, né, nele torna-se filho dele, porque ele dá autoridade para se tornar filho. Mas Paulo diz mais, que não só essa autoridade que é nos dada para se tornar filho, mas agora como filho nós temos que ser guiado pelo o pai. Porque não faz sentido ser um filho que não seja guiado pelo um pai. Não faz sentido ser um filho que não esteja submisso ao pai. Não faz sentido ser um filho que anda ao contrário ao pensamento de um pai. Não tem nenhum sentido. O sentido de ser filho é ser guiado pelo pai, que é a sua referência e a sua autoridade. Por isso, Paulo traz essa primeira característica daqueles que são filhos de Deus. Deve ser guiado, impulsionado, dirigido pelo Pai, que é o nosso Deus. Irmãos, como nós temos nos comportado como filhos que somos e se somos diante da autoridade do nosso Pai? Como a gente tem se comportado? Que tipo de filhos? Temos sido filhos obedientes? Temos sido filhos que realmente estamos sendo guiados pelo que o Pai nos pede, ou andamos como órfãos? Como se não tivéssemos pai. Ou como se a gente, por conta própria, escolhemos agora ser um órfão. Que a humanidade, por conta própria, ela escolheu viver a orfandade. Porque Deus sempre foi pai.
Porque Deus sempre está cuidando de nós. A Bíblia diz mais, ainda que o teu pai e tua mãe te abandonem, eu nunca te abandonarei. Palavra de Deus. Ele nunca nos abandona, ele sempre é pai. Ele não muda essa posição, mas os filhos mudam a posição de filhos. Se tornam órfãos de si mesmo. Como é que é isso, pastor? Através da desobediência e do pecado. O ser humano criou um racha, um diferenciamento distante de Deus, como no mesmo texto de Romanos 3:23, todos pecarem, afastados estão da glória de Deus. O ser humano se afastou de Deus, do Pai, não que Pai, como um filho pródigo, que não quis estar debaixo da autoridade do Pai, ser guiado pelo Pai, se tornando um órfão de si mesmo, vivendo uma vida absoluta, distante de Deus. O pecado entra no mundo e traz essa separação. A Bíblia diz que lá no Gênesis, Deus todos os dias, na viração do dia, ia acompanhar os seus filhos, falava com Adão, falava com Eva todos os dias. Depois do pecado, lá no capítulo 3 do livro de Gênesis, mesmo Adão e Eva fugindo, se tornando órfãos de si mesmo, se escondendo ou tentando se esconder de Deus, o texto diz que Deus ainda foi lá. Mesmo no pecado, mesmo eles fugindo, mesmo eles se escondendo, mesmo eles correndo de Deus, Deus foi lá atrás deles. Porque Deus poderia dizer, não, eles pecaram, estão se escondendo de mim, não querem conversar comigo, eles vão para lá e eu vou para cá. Deus poderia fazer isso. Eles não pecaram, eles desobedeceram, então eles seguem o caminho deles. Mas Deus foi lá, onde é que estão vocês? Não, estou escondendo de quê? E Deus ainda querendo relação com eles, conversando. Não, porque a gente está com vergonha. Vergonha de quê? Que eu estava nu. Quem disse que você está nu? E Deus querendo relação. Sabe o que Deus queria com Adão e Eva? Deus sabia de tudo aquilo ali. Sabia que eles tinham pecado, sabia que eles estavam nus, sabia que eles fugiam, sabia que eles estavam com vergonha. Mas o que Deus queria com aquela relação, com aquela conversa, com aquele contato? Era uma relação de pai para filho. Sabe o que é? Sinceridade. Deus só queria uma sinceridade da parte deles. Deles dizer, Senhor, realmente eu pequei, eu errei, eu falhei. O Senhor disse que não era para comer e eu comi. E aí eu estou com vergonha de mim mesmo, eu estou falho. Falta-nos sinceridade para com o pai, porque tudo que um pai quer de um filho é sinceridade. Não minta, fale a verdade, mesmo que a verdade seja dura, mesmo que a verdade entristeça, mas precisamos ser guiados pelo nosso pai. E às vezes, querido, nos comportamos exatamente como Adão e Eva. Pecamos, falhamos, somos relapsos, sabe? Estamos vivendo uma vida de conformismo, muitas vezes se escondendo de Deus, muitas vezes longe de Deus, e Deus nos procura todos os dias. Onde é que você está? Precisamos ser guiados pelo Pai. Se somos, porque o texto diz aqui de forma condicional, pois todos os que são, porque tem uns que não são, mas ele diz que todos os que são filhos de Deus devem ser guiados pelo Espírito de Deus. Vou usar de novo o que eu já falei sobre a física, e é verdade. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar. Na condução, sabe, da vida, do carro da vida, só uma pessoa senta para dirigir. Você já viu 2 pessoas sentadas no assento do motorista? Dá. Ou é um ou é outro. Na condução da sua vida, querido, se você realmente é filho de Deus, não viva uma vida de orfandade, mas seja guiado por Deus. Desde que Ele tome conta da sua vida. Sabe o que acontece? A gente não faz esse exercício. Sabe por quê? Porque estamos cheios da gente mesmo. Falávamos hoje na Escola Bíblica Dominical dos Jovens sobre aquele episódio da tempestade, do mar. É tão interessante que Deus ele tem um senso de humor. É de uma forma tão profunda, é porque a gente não para refletir nas coisas de Deus. A gente lê a Bíblia de qualquer jeito, não percebe o que é que Deus está falando. Deus exatamente prova a fé dos discípulos ali, naquela tempestade, naquilo que eles mais conheciam. Irmãos,
Aqueles pescadores ali nasceram no mar da Galileia. Corria ali como criança, em Cafarnaum, Galileia, conhecia tudo daquele lago. Sabia a profundidade, de onde via um vento, quando é que secava, quando é que enchia, sabia de tudo. Eles conheciam de tudo. Jesus vem no barco com eles, dormindo, a tempestade vem, começa a atemorizar, a ponto deles querer pensar que vai morrer. Mas eu fiquei imaginando, o texto não diz, mas eu tenho certeza que os discípulos fizeram de tudo antes de pedir a Jesus, porque eles conheciam. Né? Segura o remo, puxa a corda, levanta ali a bandeira, desce, não sei, fizeram de tudo, seca o barco. Depois que acabaram todas as forças deles, todas. Depois que eles não puderam fazer mais nada, estava afundando. Aí agora sim, foram chamar Jesus. Jesus, a gente está morrendo. Mas por que não chamou antes? Ele estava o tempo inteiro no barco. Mas sabe por quê? Porque a gente é autoconfiante. Enquanto a gente puder fazer, a gente vai querer fazer. Enquanto eu souber, eu faço. A gente só apela para a oração, para Deus, quando a gente já está na mal, está na pior. Acabou o dinheiro, acabou o conhecimento, acabou tudo, aí já viu um desespero, agora pede oração. Nós temos que ser guiados pelo Espírito de Deus, em tudo. Em primeiro lugar deve ser Ele. Apertou a dor, pede a Ele. Tem problema, pede a Ele, não pede a ninguém, clama a Ele, você é guiado por Ele. Se somos filhos, devemos ter uma atitude de filhos. O verso 15, ele andando um pouco mais, a gente precisa correr, infelizmente. Diz assim, porque vocês não receberam um espírito de escravidão, para vocês viver outra vez atemorizado. A gente já vivia atemorizado antes. Agora estamos em Cristo. Aí Paulo diz assim, olha, em Cristo, vocês não receberam um espírito de escravidão. Vocês não são escravos, para vocês viver com medo de novo. Vocês agora receberam, ele diz assim, um espírito de adoção, baseado no qual chamamos Abba Pai. Irmãos, louvado seja Deus, fomos adotados por Cristo Jesus. Amém? Que coisa boa. Hoje nem tanto, mas eu sempre quis adotar filho. A minha esposa que segurava essa loucura aí. Mas eu sempre queria adotar filho. Sabe uma coisa? Porque eu sempre achava que o amor de uma mãe é muito parecido com o de Deus. Até entender a adoção. Eu digo não. O amor mais parecido com o de Deus é o amor da adoção. Sem sombra de dúvida. Irmãos, imagina agora chegando lá num orfanato. Vou adotar uma criança e eu chego para o dono do orfanato e digo, olha, eu vou adotar essa criança, mas é o seguinte. Ela tem dinheiro para pagar os estudos dela. Se ela tiver, eu adoto. Ela tem direito para pagar a faculdade dela. Ela tem dinheiro para comprar roupa, comida. Se ela tiver, eu adoto. Imagina ainda adotar uma criança assim. Faz sentido isso, adoção? Não, não faz, né, Rebeca? Não faz sentido, né? Mas o que é que Deus fez com a gente? Ele nos adotou como filho. Imagina se Deus adotasse essa situação. De dizer, não, eu só vou adotar eles como filhos se eles forem bem bonzinhos. Se eles forem obedientes. Se eles tiverem como se segurar. Se eles forem inteligentes. Não, meus irmãos. Deus nos viu numa condição de órfão, perdidos, sem ninguém para cuidar, sem carinho, sem amor. O pecado destruiu a nossa vida. Estávamos como órfãos diante daquilo que Deus criou. Nos distanciamos do carinho do Pai, da vontade do Pai. Quebramos aquilo que era o amor fraternal com o Pai, porque escolhemos andar o nosso próprio caminho. E aí vivemos o medo do que o pecado proporciona. E Paulo diz, vocês não receberam um espírito de escravidão. Vocês foram adotados como filho. Um filho é outra coisa, irmão. Filho tem acesso à casa do pai. Pode casar, pode não sei o que, ele tem carinho, ele vai estar ali um lugar sempre para ele. Comida, bebida, dormida, está lá. Mas o escravo não entra na casa do pai. O escravo vive distante do pai, pede permissão. O escravo está ali para obedecer. E Paulo diz, vocês não
não tiveram um espírito de escravidão. Sabe por quê? Porque às vezes o crente age como se fosse escravo. De vez de agir como filho, age como escravo. Com medo de fazer as coisas. Ou faz as coisas por medo. Quando é pressionado, aí faz por medo. Por isso que muitas coisas eu não gosto de questionar. Porque talvez as pessoas não me entendam. Irmãos, olha, eu posso parecer besta, mas eu não sou tão assim não. Eu tento me guiar o máximo pela Bíblia. Porque a partir do momento que eu pedir algo a alguém para fazer medo dessa pessoa, para mim essa pessoa é um escravo. O filho não, o filho faz porque ele quer agradar o pai. O filho faz pelo amor. O filho faz pela referência que é o pai. Eu amo meu pai. Eu quero fazer porque eu quero que o meu pai se agrade de mim. É assim que a gente tem que viver com Deus. Eu não quero fazer para Deus com medo. Que vai acontecer alguma coisa comigo. Não, eu quero fazer porque eu amo o meu pai. Ele me adotou, não tinha condição nenhuma, eu estava perdido. E ele me amou, ele me adotou no meio de tanta gente. Nesse orfanato do mundo, ele me adotou, ele te adotou, querido. Você não tinha nada que chamasse a atenção dele. Nós não tínhamos nada para chamar a atenção de Deus. Nada. Mas ele olhou para nós e viu alguma coisa em nós. Amém. Ele viu alguma coisa em você. Então, no nome de Jesus, não viva como escravo atemorizado, mas viva como filho de Deus. Concluindo o verso 16. E é tão interessante ainda no verso 15 que ele diz que esse espírito é baseado naquele que chama Abba Pai. Essa expressão Abba Pai é como se fosse uma redundância. É como se fosse pai, paizinho. Mas é uma expressão de carinho que o povo antigo, principalmente o hebreu, usava para com Deus. Como se chamasse de paizinho, de pai querido. Essa expressão só era usada de um filho para com um pai. É por isso que Paulo diz, esse espírito de adoção nos permitiu chamar Abba Pai, paizinho querido. Meu pai amoroso, eu te amo tanto, pai. É a expressão, sabe, de felicidade, de plenitude, de olhar com tanto amor e carinho para esse pai que nos adotou com tanto carinho. E o verso 16 diz, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Há uma interação dos Espíritos. Por isso que eu sempre digo, irmãos, se tem uma coisa que nos guia, pelo menos para mim, e aí eu falo para todo mundo, é uma experiência pessoal, mas eu falo para todo mundo. Se tem uma coisa que me guia, é a paz do Espírito. Quando eu sinto paz no Espírito, aí as loucuras acontecem. Porque eu sinto paz no Espírito. Todo mundo está contra. E aí eu sinto paz no Espírito. Digo, é Deus que está falando. O Espírito testifica com o Espírito e traz paz no nosso coração. Por isso que Paulo diz, o próprio Espírito testifica com o nosso próprio Espírito que somos filhos de Deus. Então, quem é o homem para dizer o contrário? Verso 17, ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofreremos, também com ele seremos glorificados. Amém? Vivemos a vida de filhos de Deus. Jesus foi a referência de filho. E como filho ele se entregou até a morte, como obediência de um filho obediente. Lá no Getsemane, os irmãos lembram da oração, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. O afasta de mim esse cálice está nas nossas vidas todos os dias, ou não? Todos os dias. Todos os dias eu também me acordo, Pai, se possível, afasta. Porque é complicado. Mas aí Jesus nos ensina como filho obediente, ele diz, e que se faça a tua vontade. A partir do momento que um filho não tem mais a capacidade de respeitar a vontade do pai, ele não é mais filho. Deixou de ser filho. Perdeu a capacidade de ser filho. Porque não respeita a autoridade do pai. Filho de Deus, pior ainda. Se como filhos de Deus, a gente não tem no nosso coração o que Jesus fez, que se faça a tua vontade, estamos distantes. Somos órfãos. E se não mudar, morreremos órfãos.
E aí, infelizmente, irmãos, muita gente dentro das igrejas morreram e vão morrer órfãos, achando que tem pai. O filho, ele é guiado. O filho, ele perde a vida em obediência ao pai, assim como Jesus fez. O filho. Para que um dia a gente não chegue no céu e escute: apartai-vos de mim, maldito, não te conheço. O filho, ele é obediente, ele é guiado, ele ama, ele tem amor, ele chama Abba Pai. Ele reconhece que foi adotado, ele não tinha direito, ele foi abandonado, ele não tinha direito. Mas a gente acha e vivemos como se tivéssemos direito de tudo. E Deus é um gênio da lâmpada que tem que nos servir em tudo. E a gente acha que a gente não precisa fazer nada, a gente se acha os bonitos da história. E Deus é o feio que tem que fazer tudo. É por isso que a igreja não anda mais, não cresce mais, o evangelho não expande mais. Por quê? Porque achamos que nós somos filhos que o pai tem a obrigação de fazer pela gente. E a gente não tem a obrigação de fazer nada para ele. Ele é pai, o problema é dele, ele faz, ele tem obrigação de fazer. Eu não. Eu sou o filho que tenho que estar só usufruindo do que meu pai quer. Até aqueles pais, humanamente, que tem condição de fazer tudo pelos filhos, eles não querem que os filhos vivam assim o resto da vida, o tempo todo. Muito pelo contrário, ele quer que o filho cresça, que corra atrás, que faça as coisas, que contribua com as coisas do pai. Duvido. Pais, de um modo geral, pai e mãe, que não gosta que o filho contribua com as coisas com ele. Duvido que não gosta. Irmãos, o exercício é simples. Não acontece com vocês, não acontece comigo. É a mesma coisa com Deus, gente. Deus está perto, Ele é humano, Ele está perto da gente, Ele se relaciona, Ele se alegra, Ele chora, está na Bíblia. Mas a gente trata Deus como se Ele estivesse muito longe. E que Ele não sente nada, Ele não tem relação, não tem empatia. A gente acha que Deus está longe e vive do jeito que a gente quer. Deus está bem perto, todos os dias, dormir e acordar perto da gente, converse com Ele, fale com Ele. E aí é muito cansativo poder perceber que os filhos de Deus são extremamente rebeldes ao Pai. Extremamente. Só basta ver no nosso dia a dia o quão a gente é rebelde com o nosso Pai. Somos desobedientes com o nosso Pai. Porque agimos como filho pródigo. Entendeu o que é meu? Vamos embora. Viver a vida dissolutamente. Até que, infelizmente, como filho pródigo e ser humano que somos, só lembramos de Deus como estamos na sarjeta. Aí a gente vai lá como aquele filhinho: pai, está doendo, está triste, está... Ô, irmão, o que é isso? Nós precisamos lembrar de Deus o tempo inteiro. Ele é nosso Pai, precisamos rogar, clamar, sermos obedientes. Por isso que Paulo diz: se vocês são filhos de Deus, são guiados por Deus, não guiados por você. Então tire, sabe, saia do lugar que é de Deus na sua vida e deixe Deus ser Pai na sua vida. Eu poderia ter muita dificuldade na minha vida de ter Deus como Pai. E a maioria daqueles que são órfãos ou que teve dificuldade com o Pai, tem muita dificuldade de aceitar a autoridade de Deus. Mas eu só fui entender o que era isso depois de quase 19 anos, quando eu me converti. Eu fui entender o que era o carinho de um pai, a proteção de um pai, porque Deus me ensinou. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: humanamente é muito difícil. Porque até hoje, com 42 anos, as sequelas ficam e é passada para os filhos. Quão é difícil viver distante de um pai. Agora, espiritualmente falando, imagina nós, se não nos relacionamos com o nosso Pai, que tipo de filhos seremos? Que tipo de filhos seremos se não nos relacionamos com o Pai? Então lembre do presente que nós ganhamos. Fomos adotados por Cristo Jesus. Fomos co-herdeiros com Ele em tudo. Mas para isso, deixe Deus guiar a sua vida e tenha uma vida de filho. Pare de ser rebelde, pare de relutar, pare de brigar, pare de olhar para você mesmo. Olhe para o Pai, escute a voz do Pai, se renda ao que o Pai quer falar para você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oremos. Pai,
Obrigado, Senhor, pelo privilégio de te chamar de Pai, porque assim o Senhor nos permitiu chamar Abba Pai, Paizinho querido. Nos ajuda como filhos, muitas vezes rebelde que nós somos. Andamos errantes, cheios de razão, achamos que estamos certos, e como filho pródigo, nos distanciamos de Ti. Mesmo sendo filho, andamos distante de Ti. Mas, Senhor, assim como o filho pródigo caiu em si, nos faz cair em nós mesmos e entender quão distante estamos de Ti. E assim como Jesus, o que se faça a Tua vontade, seja assim na nossa vida hoje, agora, a partir de agora, em nome de Jesus. Tira toda a pretensão humana das nossas vidas e nos permite viver a relação de filho para com o Pai Celestial que Tu és para cada um de nós. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé? Vamos orar? E aí hoje a gente deu uma estendida, né, demais nos nossos horários. Eu peço desculpa aos irmãos por conta disso, né? A gente andou um pouquinho. Que Deus possa estar nos abençoando, nos dando direção. Os irmãos não esqueçam de dar as programações da igreja durante a semana. E aí eu faço mais um apelo sobre a generosidade dos irmãos. Irmãos, a gente precisa caminhar em direção ao outro. O evangelho só existe para o outro. Então a gente precisa entender essa verdade para sermos bênção na vida das pessoas. Então se coloque à disposição do reino. A gente sempre tem falado, a gente precisa de ajuda em todas as áreas, principalmente nos projetos sociais da gente, onde nós estamos atendendo um bom número de crianças, e cada criança daquelas representa famílias que a nossa igreja tem adotado e tem abençoado. Então, é como eu falei da última vez, se você vier aqui passar 2 horinhas, pastor, eu vou abrir a igreja, eu vou ajudar aqui, você vai estar ajudando famílias, 2 horinhas, 2. Eu tenho certeza que você passa 4 a 6 horas na internet, porque isso aí é uma pesquisa de todo ser humano. Você passa de 4 a 6 horas na internet lá, e você não quer doar 1 hora do seu tempo, 2 horas do seu tempo para Deus, para dizer assim, eu vou ajudar lá na igreja, vou estar na internet ou estar na televisão assistindo sei lá o quê. Eu sei que você passa aí o seu tempão aí olhando para você mesmo. Você poderia oferecer a Deus o seu tempo para abençoar outras pessoas, outras famílias que necessitam, porque há muita coisa para se fazer. Vamos sair do sofá, vamos sair do nosso quarto, vamos sair da nossa cama, para a gente aprender a servir a Deus como filhos obedientes. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por essa experiência de culto, por essa noite, por tudo que houve, ó Deus, da Tua presença. Nós queremos, ó Deus, Te agradecer, Pai, e Te pedir a bênção do céu sobre nossas vidas. Queremos também, ó Deus, Te pedir por Tua palavra, que o Senhor nos ajude a colocar em prática o que ouvimos da Tua parte. Na volta para casa agora, nenhum mal nos aconteça, ó Pai. Nós queremos Te pedir que o Senhor nos dê uma semana de paz, de bênção, de graça, de misericórdia, um sono restaurador, e nos ajudar a sermos filhos de Deus, guiados por Deus, obedientes ao Pai. Faz isso no meio da Tua igreja, que nós oramos em nome de Jesus. Amém.